Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Alô, turma boa do canal Atenção Vascaínos. Alô, amigos. Alô, turma. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos nessa quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025. Agradecendo ao pessoal do Micro Market. Olha só que maravilha, né? Você viu aí a chamada? Para você que quer fazer um empreendimento, vale bastante a pena. Nesse abre do Acorda, eu queria fazer um registro aqui, porque ontem eu fiz uma faxina aqui na minha área de estúdio, de escritório, e eu recebi essa carta aqui há muito tempo atrás. Deixa eu mostrar aqui, ó. Das antigas, ó. Muito tempo atrás. E essa carta tinha um endereço, olha lá. Super High Tupi, Rua do Livramento, Departamento de Esportes, a meus cuidados. Flávio Dias. Foi de Paulo César Silva de Carvalho, Rua Abraão, Travessa Tito, Casa 4, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Cidade de Deus. Paulo César, eu queria muito saber de você, porque essa carta aqui me foi escrita em 1995. Aqui, ó. 19 de maio... 19? 19 de maio de 1995. E diria, à época, com muita alegria, um amigo meu, que isso aqui era um júbilo, para o excelente repórter e meu amigo Flávio Dias. Flávio, sou torcedor do Vasco da Gama e fiquei muito feliz quando o Vasco ganhou do Atlético Mineiro. Você e J. Santiago transmitiram a maior alegria para os vascaínos. Senti também que você se emocionou muito na vitória do Vascão. Sua cobertura do Vasco, para toda a galera do Vasco, é muito boa. Todo mundo fica muito bem informado. Estou sempre na escuta do Giro Esportivo. Um abraço meu para todos vocês do Giro. Gosto muito do Marco Aurélio também. Tomara que o Vascão seja tetra. Que Deus proteja todos vocês da Tupi. Meu nome é Paulo César, sou funcionário do Sindicato dos Estivadores, tenho 30 anos, sou casado, minha esposa está grávida de 5 meses e moro em Jacarepaguá. Poxa, gostaria muito, se alguém pudesse me ajudar. Paulo César, em 1995, tinha 30 anos. Cara, ele hoje está com 60, né? É mais ou menos isso, 60 anos, não é isso? 95, 2005, 2015, 2025, 30 anos, 60 anos. Esse menino de 5 meses na barriga já deve ser um homem. Gostaria muito de saber, e quando peguei essa carta aqui, me lembrei muito dos grandes momentos que eu vivi no Vasco. Quão feliz a gente era quando ele dizia: espero que o Vasco seja tetracampeão. Porque o Vasco tinha sido tricampeão carioca, 92, 93, 94. Em 1995 não foi campeão carioca, não foi campeão brasileiro, porque a gente também passava por fases difíceis, não se ganhava sempre. Mas é um registro que me deixa muito emocionado e muito feliz. Primeiro, por saber que de alguma forma a gente fez alguma coisa e faz alguma coisa boa pelas pessoas trazendo informação. E segundo, porque me dá um ânimo num dia em que o Vasco briga por uma classificação na Copa do Brasil contra o CSA. Porque a gente está sofrendo muito, né? A gente tem passado, e quando a gente vê essa carta aí do Paulo,
há 30 anos atrás, quando ele diz: espero que o Vasco seja tetracampeão. Ô, Paulo, que tempo bom, né? Que o Vasco brigava por títulos, que o Vasco conquistava campeonatos e dava esperança ao seu torcedor de estar sempre ali nas brigas, porque o Vasco não iria ser campeão em 95, não iria ser campeão em 96, mas montava um time para ser super campeão a partir de 97. Mas o tempo passou, 30 anos se passaram, e hoje a gente vive uma situação em que até o presidente do Vasco é ameaçado. O Emerson Rocha, brilhantemente ontem fazendo aqui o Acorda Vascaínos, falou sobre o tema, e é um tema que me assusta, porque eu ouvi de muita gente que talvez não fosse sério isso. Eu discordo muito, cara. Eu acho que esse momento é um momento em que o Vasco está muito dividido, o Vasco está muito afastado. As pessoas criaram algo que, infelizmente, voltou ao Vasco das antigas. Mas isso também acontece porque o futebol não dá um caminho bom. Porque eu me lembro bem, em 1995, o Vasco acabara de ser tricampeão carioca, como eu disse, e em 95 foi um ano difícil para o Vasco. Em 96 também foi um ano difícil para o Vasco, um ano sem grana, um ano duro, em que o então vice-presidente de futebol, Eurico Miranda, montava times com a molecada. Dali surgiam Carlos Germano, dali surgiam nomes como Pimentel, que depois iria para o Palmeiras. Uma molecada que brilhou com a camisa do Vasco. E novos que chegavam, porque nesse ano de 95 chegou o Juninho, chegou o Leonardo, atacante, vieram do Sport Recife. Contratações que não eram tão de peso, mas eram revelações. Como é o Andrés Gomes, que o Vasco contratou. Jogadores que chegam às vezes debaixo da desconfiança, os dois tinham sido campeões em Toulon e vinham para reforçar um time que tinha que se reinventar, porque Jardel, o herói em 94, já tinha saído para brilhar no Grêmio, Valdir também já tinha saído para ganhar dinheiro em outros locais, porque o Vasco não pagava bem. A gente tinha apenas a manutenção do Ricardo Rocha, se não me engano. A gente teve um time lá que chegou o Clóvis, bate-bola. Enfim, a gente tinha dificuldades também. Mas os tempos eram outros. As coisas andavam muito em cima de um tempo em que o futebol se bastava. E hoje, com a escassez de grandes jogadores, porque o dinheiro também era escasso naquela época e hoje sem dinheiro, você não conseguia contratar, você não conseguia fazer grandes investimentos. E hoje o que a gente vê é um Vasco que vai enfrentar o CSA e que 3 anos antes desse ano de 95, em 92, com um time recheado de grandes jogadores, perdeu para o CSA em São Januário, empatou 3-3 lá na Pajuçara e perdeu por 1-0 o gol do Dago. Fazia a cobertura do Vasco nessa época. Então, o futebol, ele sempre pregou surpresas. E a Copa do Brasil é assim. Ela prega muitas surpresas. Mas, Paulo, você em 95, espero que você ainda esteja vivo, que você esteja por aí, que a gente possa se abraçar, que eu possa te dar um abraço fraterno. Tomara. Ou no seu filho ou filha que estava no ventre da sua esposa. A gente em 1995 era pelo menos mais confiante, né? Hoje a gente chega para um jogo como esse contra o CSA, a gente fica com o pé atrás. A gente sabe das dificuldades do Vasco, a gente sabe também das dificuldades da competição. Mas quem sabe essa carta, né, Paulo? E a gente se agarra tudo nesse momento com o Vasco. Depois de uma semana tão difícil que eu tive, com ida para o hospital, com muita dor de cabeça, resolvi ontem fazer uma faxina enorme aqui, como eu disse, limpar um pouco, tentar, sabe, desinfetar um pouco esse ambiente, para quem sabe trazer coisas boas. Eu acredito muito nisso, sou muito temente a Deus,
mas a gente tem que se agarrar a absolutamente tudo. A gente tem que se agarrar. A gente precisa se agarrar. Porque certeza mesmo, eu não tenho que o Vasco vai conseguir a classificação hoje. Poxa, mas é o CSA em São Januário. Não só pelo CSA em São Januário e pelo Vasco, mas pela história. Tá aí o Atlético do Paraná, Série B, eliminou o São Paulo ontem. O futebol ele é muito cruel, sabe? Ele, na Copa do Brasil, então, ele é de uma crueldade absurda. O Flamengo, tudo bem que pegou o Galo, mas, né? O Flamengo é um super favorito, com um time milionário. O jogador contratado junto ao Atlético de Madrid, que há uma semana atrás chamou atenção porque driblava muito, perdeu o pênalti. O moleque da base, tão enaltecido, mas que tinha chance. Diferente do que o Vasco não faz, dá chance aos seus meninos. Dribla para lá, dribla para cá, é marrento, briga com os jogadores, deixa ele. Perdeu o pênalti. Então, a Copa do Brasil ela é extremamente traiçoeira. Hoje tem 2 jogos, além do Vasco, tem o jogo do Cruzeiro, que empatou em casa contra o CRB. Vai ser duro no Rei Pelé. Então eu tô indo hoje pro jogo confiante, sim, sempre, porque o Vasco sempre me traz essa impressão. Mas eu fico muito preocupado porque a gente precisa ter uma continuidade, sabe? A gente precisa ter prazer, a gente precisa ser como em 95. A gente sabe que não era imbatível, mas a gente brigava, a gente lutava, a gente sonhava com títulos. E, infelizmente, cara, a gente não tem sido muito bafejado pelo destino com coisas positivas. Acho que o Vasco tem obrigação, por ser o da camisa grande, o time da Série A, mas eu tô preparado para tudo. Tô preparado para um jogo difícil, para um jogo duro, que o CSA já tá aí escarrado, vai se trancar atrás, vai formar aí uma linha de 5, uma linha de 4, contra-ataque, já vai colocar mais um volante no meio. E o Vasco tem muita dificuldade de jogar contra times que se fecham. Vai precisar usar muito da velocidade, da habilidade, esperar que seus atacantes estejam num dia bom. A gente tem aí o Ryan e o Verratti como os maiores finalizadores do futebol brasileiro em julho. O Vasco perde muitos gols, mas finaliza bastante, é uma característica do time do Fernando Diniz. E em cima disso, a gente espera que eles estejam com o pé afiado. O Verratti voltou a fazer um gol, coisa que ele estava perseguindo, que não estava legal, é o artilheiro do Brasil no ano. Então a gente tendo essa artilharia, tem o Nuno ali, que está como 3º jogador de maior número de assistências no Campeonato Brasileiro, na temporada de julho. Então a gente tem bons jogadores. A gente tem a volta do Paulo Henrique, que tem jogado demais, tem sido muito importante. A gente tem o Tietê no meio de campo, que também tem sido muito bom na questão do equilíbrio. A gente tem a ausência do João Vitor, que para nós é um reforço. Jogador que está sempre preocupando e que acho que não pode jogar com constância. É uma preocupação. Tem tudo para dar certo, mas tem tudo para dar errado também. Como eu disse, não é só pelo Vasco e pelo CSA, é pelo contexto da Copa do Brasil. Mas que essa carta aqui, do Paulo, seja usada por mim logo mais. Eu vou deixar ela aqui pertinho do meu computador, dos meus aparelhos aqui, meu microfone, para, quem sabe, desejar a você, Paulo, onde quer que você esteja, ou a sua família, a classificação do Vasco, logo mais. Pessoas como você, que já vibravam em 95, merecem essa alegria, merecem essa satisfação. A torcida do Vasco é uma torcida extremamente sofrida, que vê alegria na eliminação de uns, de torcer contra os outros, porque a favor está muito difícil. Tem um clube em que o presidente é ameaçado de sequestro, tem a expectativa pela construção de um estádio, que vai adiar mais um pouquinho, mas acho que dessa vez vai. Tem dificuldades para reconhecer seus reforços, como vem o colombiano Andrés Gomes. Mas é o Vasco, cara. É o clube do nosso coração, é a nossa paixão. A gente veste a camisa do Vasco para dizer, como disse o Jean outro dia, nós estamos aqui, tá? A gente não deixa de vestir a nossa camisa, eu sempre. Hoje eu vou sair de camisa do Vasco durante o dia, que para mim é a minha segunda pele, eu adoro que as pessoas me olhem e fiquem achando que tá maluco. Tô
Tô maluco pelo meu Vasco. Assim como estarei logo mais, a partir das 6h30, curtindo com vocês aqui no canal Atenção Vascaínos. Paulo, vamos junto. É o Vasco. Apesar de tudo, é o Vasco que vai entrar em campo. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, que vai transmitir as emoções logo mais, hein? Esse homem vai estar infernal a partir das 20 horas. Emerson Rocha, subam para as montanhas. Estará transmitindo Vasco e CSA. Grande abraço a todos. A gente se vê logo mais a partir das 18h30. Quero todo mundo aqui, hein? Tchau.